E aí, pessoal, vamos falar hoje aqui no César Cidade Dias, falando de Grêmio no YouTube, papo de gremista para gremista, qual é e como funciona o ambiente de um jogo de futebol, sobretudo de uma decisão, e como é o planejamento, como funcionam os bastidores de um ambiente como o de hoje. O Grêmio, lembrando, sábado 16h30 estará no Beira-Rio para enfrentar o Internacional num jogo decisivo. Mas vamos falar de um modo geral como funciona esse ambiente, como é feita a programação. Planejamento, em cima do executivo de futebol e do pessoal da logística, desenvolve uma programação. Bem assim mesmo, uma cartilha. Sai uma folhinha de programação para cada uma das pessoas que vai participar do grande jogo. Seja segurança, rouparia, até mesmo atletas e dirigentes. É assim que funciona. E aí, por onde se desenvolve isso? Sai essa programação, pegando como exemplo hoje, o Grêmio fez o treinamento pela manhã, terminou a linha de treinamento, almoçou, normalmente os jogadores são dispensados para almoçar em casa. Se a decisão é muito grande, tem um dia antes de concentração, mas não vamos tratar assim. E aí os jogadores se apresentam no início da tarde e já vão para o hotel. Chegam no hotel e tem uma janta marcada por volta de 7h30, deve ser essa a programação do Grêmio para a decisão. 7h30 da noite tem uma janta de 1 hora de duração. Os jogadores voltam para o quarto e às 8h30, 8h45, tem a primeira palestra, a primeira grande palestra que a gente chama os vídeos para se discutir o adversário, no caso o Internacional amanhã, mas que também poderia ser qualquer outro adversário. Esses vídeos se dividem da seguinte maneira, uma espécie de uma palestra técnica, tática, que se toca nome por nome, como funcionam os sistemas defensivo e ofensivo do adversário, como é a bola parada, e isso em imagem e também, naturalmente, em cima de discussões. Nesta hora, o treinador e o seu trabalho de assistentes coloca jogador por jogador. Isso acontece na noite anterior ao jogo e também se coloca nesse mesmo ambiente DVDs com principais características de todos os atletas para o enfrentamento individual. Por exemplo, quem vai jogar atacando o Vitor Ferraz? Se tem uma análise desses jogadores, se passa para o Vitor Ferraz, para que ele também à noite consiga olhar e acompanhar. Naturalmente, nesses grandes jogos, os jogadores já se conhecem, mas sempre é importante mostrar para as pessoas como funciona isso. Os jogadores estão em ritmo de concentração, eles vão dormir, a ideia é que se durma cedo, às vezes não consegue tanto dormir cedo, mas eles têm inclusive material de apoio para poder desenvolver ali e conhecer um pouco mais os seus adversários. Acordam, tem um café marcado até as 9 da manhã, normalmente entre 8 e 9 horas é o horário do café. Tem hora para começar e tem hora para terminar. Todos participam do café, normalmente vão lá, se alimentam, voltam para o quarto, tem mais um lanche ainda no final, no intervalo de 1h30, e às 11h30 está marcado o almoço. E aí uma curiosidade, o Renato não almoça nunca no dia do jogo. Ele fica no quarto do hotel e não desce para almoçar. Essa é uma característica, aí uma espécie de superstição do técnico Renato, que jamais desce para participar do almoço em dia de jogo. Renato tem também algumas situações curiosas em dia de jogo, ele não permite que deem feijão para os atletas, porque ele acha um pouco pesado, ele pede ali para o pessoal da nutrição não dar feijão para os atletas. Outra curiosidade também, aí especificamente falando do treinador do Grêmio, Renato Portaluppi. Esse almoço vai, então, como eu disse, das 11h30 até 12h30, os atletas são liberados e vão para o quarto para esperar a palestra efetivamente, que vai ser um pouquinho depois. Junto a isso, e é preciso dizer que as estruturas de um time como o Grêmio, a rouparia, por exemplo, ela vai para o Beira-Rio ainda de manhã. Ela leva toda a estrutura em containers para dentro do Beira-Rio, com os uniformes, com toda a parte médica, com o gelo, enfim, toda a estrutura. Tem um staff do Grêmio que leva para o Beira-Rio, chega muito antes no Beira-Rio, para que quando os jogadores apareçam lá no estádio 2 horas, 1h30 antes do jogo, esteja tudo pronto, tudo montado. Eles só vão com a roupa do corpo, uma maletinha de mão e vão chegar no Beira-Rio. Então, como eu disse, os atletas foram dispensados depois do almoço e aí 2h30 antes do jogo, ou seja, 40 minutos antes de entrar no ônibus, mais ou menos, palestra.
a palestra tradicional aquela, então é um vídeo para tentar colocar alguns detalhes do que foi visto na noite anterior, né, naquela reunião de vídeos que eu falei, e aí se coloca detalhes mesmo de como funciona o jogo de futebol. Aí a adrenalina já está alta, existe um componente muito forte do ponto de vista emocional, com algum vídeo motivacional ou até mesmo a palavra do treinador, de algum dirigente, para se colocar a ideia da responsabilidade que representa aquele jogo. E a partir dali a adrenalina alta é tensão máxima. Entram no ônibus 1h45, 1h50 antes do jogo, rumo ao Beira-Rio. O Grêmio sai ali dos Moinhos de Vento, faz um caminho todo dando uma volta, passa lá pelo Cristal, lá por volta do Barra Shopping e chega no Beira-Rio por cima com todo o staff. Lembrando que é um staff mesmo, né? A polícia vai com batedores para chegar desde a saída do hotel até a chegada no estádio Beira-Rio. Chega o estádio Beira-Rio, o ônibus estaciona, como eu disse, toda a estrutura pronta, montada, os jogadores chegam, conversam um pouco, começam a fardar, vão para o aquecimento, voltam do aquecimento e aí é adrenalina, é grito, é palavra de ordem, jogadores, as lideranças colocando muita força naquele momento, jogadores vão para a reza e entram no campo para o hino e para o jogo. Essa é basicamente a programação. A gente pode falar depois do jogo, outro dia eu conto como é a programação depois do jogo, seja na vitória ou na derrota. Esperamos que amanhã eu conte como vai ser a vitória. Mas essa é basicamente uma programação de um jogo, os bastidores de um vestiário no pré-jogo e também o planejamento de um clube do tamanho do Grêmio para uma decisão como a de amanhã. Gente, César Cidade Dias falando de Grêmio, papo de gremista para gremista. Essa foi mais uma historinha que a gente tem para contar aí, para que vocês se aproximem do ambiente da decisão, porque é muito legal estar lá dentro. Um abraço e até a próxima!